Olá, amigos! Vamos dar início a mais um dia de estudos. Vamos à nossa prece. Querido amigo, amado Senhor Jesus, mais uma vez em pensamentos nos reunimos em Teu nome. Abençoa, querido Senhor, os nossos propósitos de aprendizado. Que o Teu amor possa sempre encontrar eco em nossos corações. Que assim seja. Olá, meus amigos, mais uma vez aqui para darmos prosseguimento ao nosso estudo de hoje. Nós que somos o GEOB, o Grupo de Estudos das Obras Básicas da Escola Espírita Francisco Xavier, que tem os trabalhos doutrinários, as reuniões públicas, sempre às segundas-feiras, das 19h30 às 20h30, de forma presencial, e às quartas-feiras, nesse formato aqui, e também de forma presencial, o nosso grupo de estudos das obras básicas do Espiritismo, que no momento nós estamos estudando o livro dos Espíritos. Então, quem estiver passando por perto, eu sempre estou convidando, segunda ou quarta-feira, vem conhecer a nossa casa. Será um prazer ter vocês aqui com a gente, na nossa Escola Espírita Francisco Xavier. Mas vamos lá, vamos dar início ao nosso estudo de hoje. Aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, meu nome é Sandra Naira, sejam muito bem-vindos. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos e nós já estamos no livro 2º do Mundo Espírita ou dos Espíritos. Nós estamos no capítulo 6º, Vida Espírita, e estamos no item Escolha das Provas. É isso mesmo, aquilo que nós escolhemos para o aprendizado que nós vamos iniciar. Kardec fez várias perguntas para nos auxiliar, né? Para quando a gente estiver aqui, a gente lembrar o que será que eu planejei, o que eu escolhi para esse momento agora, para esse personagem que me representa, eu que sou um espírito imortal, para que eu possa aproveitar o máximo possível da experiência, para que ela faça com que nós possamos avançar no nosso processo, no nosso desenvolvimento espiritual, enquanto espírito imortais que somos. E hoje nós vamos continuar com a pergunta número 262. Quem está chegando agora e quiser, né, se inteirar melhor, vai lá nos vídeos anteriores para poder ver quais foram as primeiras perguntas desse item Escolha das Provas. Então vamos à pergunta número 262. Kardec pergunta: como pode o espírito, que em sua origem é simples, ignorante e sem experiência, escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável por essa escolha? Porque lá, nas causas primárias, né, nós já vimos que nós fomos criados pelo divino, pelo Criador, simples e ignorantes, para nesse desenvolvimento irmos ampliando a nossa consciência, desenvolvendo a nossa inteligência, adquirindo habilidades e galgando a nossa evolução para sair de simples e ignorantes para a consciência plena, consciência crística, puro espírito. Como é que na origem, se já é assim, a gente vai ter conhecimento, ou seja, eu vou ter condições de fazer uma boa escolha e ser responsável por ela? Boa pergunta, né? Vamos lá. Os espíritos responderam: Deus supre a sua inexperiência. Ao
traçar-lhe o caminho que deve seguir, como se faz com uma criança desde o berço, mas dá-lhe gradativamente a liberdade de escolha à medida que seu livre-arbítrio se desenvolve. É então que muitas vezes se extravia ao tomar o mau caminho por não ouvir os conselhos dos bons espíritos. É a isso que podemos chamar de a queda do homem. Então, claro que se o divino nos criou simples e ignorantes, a nossa capacidade de escolher e a responsabilidade do exercício do nosso livre-arbítrio, ele vai ser compatível à condição espiritual que nós estamos. Mas assim como uma criança que a gente vai orientando e a partir quando ela nasce pequenininha, somos nós que vamos orientando e fazendo algumas escolhas por ela, assim também é a trajetória do espírito. Mas à medida que os pais vão vendo que aquela criança, ela já está entendendo, ela já pode fazer algumas escolhas, eles vão cada vez mais ampliando essas possibilidades. Assim também o divino Criador faz conosco. E nós temos em nós um impulso dele, que é da nossa origem do divino e do Criador, porque existimos por conta dele, que é esse orientador que vai nos poder indicar em determinados momentos, é como um sinal que vai nos chamar a atenção e alertar, porque o divino traça o caminho que é melhor para o espírito, mas deixa a ele a capacidade de fazer a escolha dentro da condição em que ele se encontra. Então, a responsabilidade ela é sempre proporcional à capacidade do aprendizado que o espírito já alcançou e que, a partir daquele momento, ele já pode fazer. Se é o que ele ainda não tem condições, porque não tem elementos, não tem condições, porque ele não chegou no nível de aprendizado, pelas experiências que já trilhou, de poder fazer uma determinada escolha, essa responsabilidade vai ser relativa àquela condição. Mas o divino vai sempre suprir a nossa inexperiência, a nossa ignorância. Por isso que o divino não pune, por isso que o divino não castiga, porque ele leva em consideração a nossa ignorância. E a nossa ignorância nos redime. Quando nós ainda não temos a condição, elementos, enquanto espírito, que foram adquiridos através da experiência, desde lá a sua origem simples e ignorante, de poder fazer uma escolha diferente daquela, a nossa responsabilidade ela é proporcional a essa capacidade. Mas, a partir do momento que nós vamos tendo experiências e que estamos sendo conduzidos por seres que já estão na nossa frente, porque nós não, esse supre a inexperiência, é a partir desses espíritos que já estão à nossa frente, que já galgaram um lugar diferenciado e que estão sempre a nos orientar, a nos inspirar, a nos colocar em situações que levem a experiências que nós possamos construir uma condição de ir além e fazer uma escolha que seja adequada ao nosso processo, ao nosso aprendizado. E que com isso nós possamos avançar, que nós possamos adiantar nosso processo. O que é que ele diz aqui também, os espíritos? Dá gradativamente a liberdade da escolha. Então, essa liberdade ela não é desde o início,
Por quê? Porque não tem elementos, não tem condições para exercê-la. Mas à medida que galga essa condição, essa liberdade de escolha, ela vai sendo ampliada, porque esse livre-arbítrio vai se desenvolvendo. A gente vai tendo cada vez mais capacidade de dizer, opa, aqui já dá para eu saber se é aqui ou é aqui. Antes não, eu não sabia, para mim só tinha isso. Mas agora não, eu tô vendo que tem isso e tem isso. Opa, se tem isso e tem isso, eu vou ter que parar para pensar, para dizer, tem esse lugar que eu posso ir, tem esse. Como é que eu faço? Qual que será o melhor? Então, esse livre-arbítrio vai se desenvolvendo à medida que o espírito vai conquistando isso pelas experiências. E aí os espíritos dizem, então, que muitas vezes se extravia ao tomar o mau caminho por não ouvir o conselho dos bons espíritos. Porque vai ter sempre aqueles que vão estar a nos orientar, a nos inspirar, mas não vai dizer, vá por aqui. A inspiração é como um sentimento de que aquilo vai, e que aquilo... tem uma coisa que parece que essa é a inspiração, porque a decisão tem que ser sempre do espírito. Eles não vão apontar, vocês têm que vir por aqui. Não vai ter mentor, anjo da guarda, nunca vai. Você não deve fazer isso, você deve fazer aquilo, mas vai estar sempre colocando em situações em que nós possamos parar, mergulhar em nós mesmos e dizer, qual será o melhor caminho a tomar? Então, esse extravio do caminho que é melhor é uma escolha por não ouvir, por não seguir esse, além dessa inspiração que vem de outros que já estão à nossa frente, querem o nosso bem, o impulso do divino que pulsa em todos nós e que vai estar sempre querendo nos levar à direção do crescimento, mas às vezes a gente se rebela e não deixa esse impulso do divino se manifestar. A gente não quer ouvir. Esse é o exercício do livre-arbítrio, da escolha do que fazer, que vai ser sempre do espírito. Agora, a responsabilidade vai ser a partir da condição que o espírito se encontra. Então, nunca se pedirá mais do que aquele espírito é capaz, até onde ele está no seu processo evolutivo. Mas essa pergunta, número 262, ela tem um complemento. Kardec faz na 262. Ele complementa a pergunta dizendo assim, então, quando o espírito goza de seu livre-arbítrio, a escolha da existência corporal depende sempre, exclusivamente de sua vontade, ou esta pode ser-lhe imposta pela vontade de Deus como uma expiação? Então, já que eu gozo do livre-arbítrio, Kardec pergunta, então, a escolha de ter uma reencarnação, de vir, de estar aqui, num corpo físico, vai depender exclusivamente de minha vontade? Eu não quero, eu vou ficar aqui o tempo todo? Ou isso é imposto também pela vontade de Deus como uma expiação? Vamos entender uma expiação aqui como uma necessidade compulsória que o espírito não tem ação para dizer, não vou fazer. Então, essa é a pergunta de Kardec. Será que eu posso escolher não ter uma existência corporal? Não quero? Ou eu posso dizer isso, mas vai ser imposta como uma vontade do divino, como uma expiação, como algo necessário, um aprendizado necessário em que eu não posso fugir. Vamos ver a resposta. Deus sabe esperar, não precipita a expiação. Isso aqui é para a gente lembrar sempre que Deus não pune, que Deus não obriga. Deus sabe esperar, não precipita a expiação. No entanto, ele pode impor uma existência a um espírito quando este,
por sua inferioridade ou má vontade, não se mostra apto a compreender o que lhe seria mais proveitoso e quando vê que essa existência pode servir à sua purificação e progresso e, ao mesmo tempo, servir-lhe de expiação, ou seja, de um aprendizado que ele precisa passar. Quantas vezes os pais, nós, né, porque sou mãe, às vezes temos que determinar que os nossos filhos façam determinadas coisas que naquele momento eles não querem fazer, por nós enxergarmos naquele momento em que ele ainda não tem a capacidade de decidir, não entende ainda o que é melhor para ele, porque ainda está uma criança em aprendizado, não tem condição de fazer a escolha daquilo ali, e a gente vai e diz, não, mas você tem que fazer porque é melhor para você. Criança é como se dissesse assim, então eu não quero reencarnar. Não vou porque não quero, vou ficar aqui, tá tudo bem, já que é escolha, eu não vou reencarnar. Se a criança chegar pequenininha e disser, eu não quero ir para a escola, eu não vou estudar nunca, eu não gosto de estudar, eu não quero estudar, eu nunca vou frequentar a escola. O que é que os pais vão dizer? Mas você precisa ir. Você vai precisar disso no futuro para o seu desenvolvimento, para que você desenvolva as suas competências, as suas habilidades, as suas competências. O que é que a gente pode fazer? A gente pode negociar se você não estiver gostando, se você não gostar da escola, se a escola não se adequar, a gente pode ver o que pode fazer. Mas não vai deixar. Por quê? Porque naquele momento, o pai sabe que o espírito não compreende ainda o que é mais proveitoso para a sua existência. Que aquela experiência vai ser necessária para que ele modifique coisas que há muito que estão ali estagnadas. Para que ele, como diz assim, purifique isso e progrida, avance. Então, vai não. Infelizmente, não tem negociação com isso, não. Você vai estudar sim e vai ter que ser, por enquanto, nessa escola sim. Então, a expiação é isso. Nesse sentido de que esse aprendizado ele é necessário, esse aprendizado vai tirar o espírito daquela inferioridade, daquele lugar em que ele estagnou. Então, por amor, é feita essa escolha. Mas, olha o que ele disse no início, o divino não tem pressa. Quando chega a isso, é porque diversas outras oportunidades já foram dadas para que a gente possa, por si mesmo, organizar. Mas quando chega uma hora que a gente já está fazendo tanto mal a si mesmo, porque estagnou, porque parou, porque não consegue sair daquela paralisia. É como se petrificou ali. E a gente precisa crescer porque tem esse impulso do divino que está dentro de nós e que está sempre a nos querer fazer avançar. Mas quando isso já está por uma inferioridade, por uma ignorância que ainda não está sendo vencida pelo Espírito, aí dá uma mãozinha, né? Então vamos lá, para que compreenda que essa experiência, e às vezes ela é de forma compulsória e nem sempre ela vai ser, às vezes nós vamos interpretá-las como aversivas, de muito sofrimento, mas é para que a gente se mova, para que a gente consiga transformar, para que a nossa inteligência ela possa se ampliar e que a gente adquira outras habilidades, para que a gente veja o que é adequado para nós mesmos, para o outro e para a coletividade que nós estamos inseridos e nós possamos fazer a virada de chave, né? Dar um comando diferente e dizer, até que enfim entendi e possamos caminhar. Então, o divino é maravilhoso. Por quê? Porque o maior prêmio que ele nos deu foi a ignorância nos redime.
E enquanto nós ignoramos o que é melhor para nós, nós vamos ter sempre uma nova oportunidade para aprender. E como disse lá naquela pergunta que os espíritos perguntaram, que Kardec perguntou, e se não tiver mais no lugar aquele tipo de prova para que a gente possa, o que é que vai acontecer? Quando não tiver pessoas de má índole para que o espírito, ele vai para um outro lugar, onde ofereça a experiência que vai ser necessária. Se não for nesse planeta, vão ter outros que ainda estão em condições de oferecer o aprendizado, porque há muitas moradas na casa de meu Pai. Muitas. Então, sempre, o divino, por amor a nós, entende que nós, às vezes, estagnamos por ignorância. Então, essa ignorância nos redime e ele sempre possibilita uma nova oportunidade, uma nova chance para que a gente possa vencer isso. Porque nós fomos destinados à felicidade. A perfeição é ampliação de consciência, é a felicidade de ter o conhecimento, a consciência crística, a consciência plena, a consciência do que se é e como ofertar à vida toda essa plenitude que vem do divino que existe em nós. Ok, meus amores? Vamos ficar por aqui hoje. Semana que vem a gente continua com a pergunta número 263. É sempre uma alegria estar aqui toda quarta-feira e lá na instituição também é maravilhoso. O grupo é muito gostoso, a gente faz muitas reflexões, além dessas aqui, perguntas que são trazidas, exemplos. Então, é uma delícia estar com vocês. Para mim é uma alegria muito grande. Eu agradeço a todos que acompanham aqui. E se vocês gostarem, divulguem, passem para outras pessoas, amigos, que vocês entendam que esse instrumento de aprendizado vai servir também a essas pessoas, ok? Beijo no coração de todos e vamos à nossa prece. Querido amigo, amado Senhor, nós te agradecemos por esses momentos de reflexão. Que o teu amor, querido Senhor, possa sempre encontrar eco em nossos corações. Um beijinho no coração de todos e até a semana que vem.